Você está no canal Caminhos do Pensamento. Meu nome é Rafael e eu vou falar um pouquinho hoje sobre David Hume. Já tratei dele em alguns vídeos, mas hoje eu quero falar sobre alguns argumentos que ele apresentou contra a crença em milagres. Hume foi um pensador muito curioso. Ele dizia que nós não temos como ter certeza acerca da própria existência da causalidade, ou seja, aquilo que nós vemos no mundo físico, em que um evento se segue ao outro, não justificaria a afirmação de que existe um poder ou uma força agindo, fazendo com que um evento cause o outro. Tudo poderia ser coincidência. Nós estamos tão acostumados a ver essa sequência que nós somos induzidos a crer que existe algo além dos próprios fenômenos, que é o poder da causalidade. Eu já falei disso em um vídeo, né? Então, mas hoje eu quero esclarecer uma afirmação que eu fiz quando eu falei que ele era um dos filósofos mais influentes da pós-modernidade. É óbvio que Hume não faz parte do período da pós-modernidade, e sim da modernidade, né? Mas o que eu quis dizer é que o pensamento dele influiu muito nessa área da pós-verdade ou pós-modernidade, porque quando o Hume coloca em xeque a própria realidade do mundo à nossa volta, ele sendo o empirista estrito, né, baseando-se apenas nas nossas percepções como fonte do conhecimento, quando ele diz que aquilo que nós captamos sensivelmente pode ser apenas algo fugidio, ilusório e não algo que corresponde a uma coisa concreta e objetiva, ao contrário do que dizia Aristóteles e Descartes, o Hume está, de certa forma, nos induzindo a descrença na própria verdade, né? Se eu posso questionar tudo, se eu posso questionar até a minha existência enquanto ser pensante, eu não posso afirmar nada com segurança, nada com certeza. E o Kant, que foi seguidor do Hume, observou isso. Por isso que ele buscou manter a crença na individualidade, através do ato da apercepção transcendental. Eu também já tratei disso em um vídeo. Pois bem, o que o Hume apresenta para nós ainda, que nós podemos comentar aqui? Tem um argumento dele, quando ele disse assim que aquilo que viola abertamente as leis naturais, como por exemplo, o fato de uma pessoa que morreu ser vista depois caminhando, vivendo normalmente, interagindo com os outros, né? Isso seria uma coisa absurda, que não poderia ser aceita em hipótese alguma, porque para ele isso como eu posso dizer, é algo que contradiz qualquer princípio elementar de pensamento, sabe? Se você constatou que uma pessoa deixou de viver, sendo que até hoje todas as pessoas que você viu morrerem nunca mais voltaram, todas as pessoas das quais você ouviu falar que morreram ao longo da história não voltaram, né? Elas morreram e ficaram ali no seu estado definitivamente. Como que você vai agora renegar todo esse conhecimento, entre aspas, que você acumulou, que na verdade não é conhecimento, é uma crença fundada na repetição de fenômenos, né? Uma crença induzida? Como que você vai descartar todo esse acúmulo de fenômenos para você considerar que naquele caso houve uma exceção, quando você já foi acostumado a pensar que uma vez que morreu, não volta mais? Como que o corpo voltou à vida e como que a pessoa está interagindo normalmente aqui nesse plano físico, nesse plano empírico com os outros, né? Se isso contradiz a própria noção que nós temos de morte, derivada da experiência sensorial. Então, para o Hume, sempre é mais fácil você acreditar que as testemunhas estão mentindo ou se enganando do que você acreditar em um milagre verdadeiro, em uma violação das leis naturais, sendo que essas leis não podem ser cridas como leis propriamente falando, né? Para o Hume, nós não podemos ter certeza de absolutamente nada, além do fato de que nós temos percepções. Agora, aquilo que nós derivamos disso, tudo isso é um produto nosso, é uma crença, é um sistema intelectual que pode ser desmentido. Então, até poderia ser verdade que uma pessoa morreu e voltou à vida no mesmo corpo, mas nós não teríamos como ter certeza disso, nós não poderíamos afirmar isso, porque para o Hume sempre é mais absurda a hipótese do milagre
do que a hipótese naturalista, de que aquilo seja um engano, seja uma fraude, seja algo diferente, mas dentro aqui do nosso mundo ordinário, dentro das leis que nós nos acostumamos a crer, né? E não tem como negar que esse pensamento é muito influente na pós-modernidade, né? As pessoas que dizem que a verdade é relativa, os naturalistas, os materialistas que renegam qualquer conceito de metafísica, de sobrenatural, de espiritualidade, eles dizem exatamente isso, que você não tem como se assegurar da existência de nada que seja além do plano sensorial, além daquilo que pode ser verificado pelas vias ordinárias. E que mesmo que você encontre um fenômeno estarrecedor, algum fenômeno que desafie a explicação, o máximo que você pode fazer é suspender o juízo. Você nunca poderia afirmar a explicação apoiada no sobrenatural e mesmo na metafísica. Acontece que o Hume estava errado e ele já nasceu refutado. Essa filosofia do Hume já nasceu totalmente refutada. O Berkeley, que era o filósofo preferido do escocês, já havia demonstrado de forma lógica e cristalina que as nossas percepções devem ser causadas por algo similar à nossa mente, ou seja, elas devem vir de algum agente que possa interagir com as nossas mentes e que, portanto, deve ter semelhança com as nossas mentes. E essa coisa que produz as nossas percepções não pode ser algo passivo, alguma coisa inerte, alguma coisa impensante, insensível. Por quê? Aquilo que contém as percepções necessariamente deve ser um percipiente, um ser que percebe. Aquilo que contém ideia só pode ser uma mente. E aquilo que nós recebemos pelos nossos sentidos, como as percepções visuais, as percepções táteis, as percepções olfativas, tudo isso é ideia, tudo isso é algo subjetivo, que depende de um sujeito para existir. Sem o percipiente não há percepção. Assim, aquilo que vem a mim através dos meus sentidos não pode vir de alguma coisa diferente de uma outra mente, significando que existe alguma mente sustentando o mundo ao meu redor. Mesmo que haja várias mentes me afetando, essas mentes finitas não contêm a realidade integralmente, dependendo de alguma outra mente que seja eterna, que seja suficiente em si mesma e que contenha os padrões das percepções com os quais elas me afetam. Para que eu note, por exemplo, o candelabro que está à minha frente, o som que eu estou ouvindo agora, que eu identifico com alguma música, os corpos ao meu redor, que eu identifico como pessoas, como cadeiras, como animais, etc. Ou seja, existe um substrato que é uma forma dessas coisas que eu percebo pelos meus sentidos. E essa forma não pode ser diferente daquilo que se apresenta a mim, né? As minhas percepções não são os objetos em si mesmos. A forma como eu vejo a cadeira à minha frente é muito diferente da forma como um cachorro veria ou como um besouro veria essa mesma cadeira. E se uma pessoa cega estivesse aqui, ela não veria a cadeira, mas ela conheceria a cadeira através dos outros sentidos dela. E o Hume não refutou o Berkeley, né? Ele não buscou desmentir a ideia do Berkeley de que existe uma mente por trás das nossas mentes finitas, uma mente infinita que contém as ideias e que as apresenta a nós em forma sequenciada e ordenada, como apenas uma inteligência poderia fazer, né? O mundo revela que ele é sim governado por uma inteligência, por um ser consciente que está nos afetando, que está criando o mundo segundo após segundo na nossa mente, né? Nos afetando com essa miríade de percepções. O Hume apenas colocou em xeque essa hipótese do Berkeley, porque ele levou a sério o princípio empirista até as últimas consequências e disse que aquilo que nós conhecemos é apenas as percepções, né? E aquilo que fica após as percepções, que são as ideias. O Hume diferenciou percepção da ideia. A ideia é o pensamento e a memória, né? Enquanto para o Berkeley tudo que estava na mente era ideia, inclusive as percepções. E o argumento de Hume contra os milagres é fraco, porque uma vez que existe uma mente suprema governando o universo, uma vez que existe uma inteligência que nos afeta com essas percepções, nada impede, por exemplo, que, vamos supor, esse candelabro aqui agora, ó, né?
O que impediria que esse candelabro se convertesse em um cachorro, né? Que ele mudasse a forma dele? O Aristóteles falava sobre a diferença entre ato e potência. Ele dizia que os objetos eram materiais e que eles tinham qualidades, né? De forma que um candelabro, por exemplo, não tem a potência para se tornar um animal, né? Por o cachorro surgir, deveria haver o quê? Um cruzamento, né, entre caninos de sexos diferentes. Aí o espermatozoide se uniria ao óvulo, né, e daria à luz um cachorrinho. Aliás, olha que legal, gente, ó. Apareceu agora aqui esse tatu. Vamos ver se eu mostro para vocês. Muita coincidência, né? Eu falando dos animaizinhos, olha aí. Esse tatu. Será que ele poderia se converter agora em algo diferente de um tatu? Ou será que ele tem uma essência de tatu que faz com que ele seja esse animal, né? E que coloque restrições para aquilo que ele pode se tornar, que ele pode se converter? Será que esse tatu, há 1 minuto ou há 1 dia atrás, poderia ser uma cadeira, um cavalo? Será que ele poderia ser um ser humano? Né? A experiência ordinária nos mostra que não, né? A experiência nos mostra que isso não acontece. Uma vez que nós estamos acostumados a aprender que tatus só provém de outros tatus, né? Nós não podemos acreditar que esse bichinho tem a potência para se converter em algo diferente de um tatu, né? Isso foi o que o Aristóteles nos ensinou. Mas enfim, o Berkeley quebrou essa ideia também do Aristóteles, porque uma vez que o mundo ele é governado e fabricado constantemente por uma mente superior que contém em si os padrões dos próprios objetos, ela contém as ideias todas nela mesma e transmite essas ideias a nós através dos nossos sentidos, diferentemente das ideias que nós criamos pela imaginação, né? Nada impediria que esse tatu que eu estava filmando agora se transformasse em um tigre, por exemplo, né? Embora ele não tivesse em si o poder de se transformar, porque o tatu, como um conjunto de percepções, um conjunto visual, tátil de percepções que eu chamo de tatu, ele não tem em si mesmo uma essência. A essência do tatu está na mente suprema, né? Então seria possível sim que a mente suprema afetasse a minha percepção para que eu visse aquele tatu mudando de forma e adquirindo outra aparência totalmente diferente. Não existe essa limitação que o Aristóteles colocou. E o Hume, com o argumento dele contra os milagres, não logrou êxito, na verdade, em nos apresentar motivos sólidos para que a gente sempre desacreditasse da existência de milagres, porque aquilo que ele chamou de leis naturais nada mais são do que a descrição da forma como normalmente a mente suprema opera. Nós estamos acostumados, por exemplo, a ver as coisas sempre caindo. Sempre que eu solto um objeto, ele vai para o chão. Isso não é uma lei em si mesma, mas é apenas a operação da mente suprema agindo, fazendo com que eu veja as coisas caindo. Mas nada impede que amanhã ou depois ela mude de comportamento. E o próprio Hume observou isso, que não existe justificativa para a crença na lei da gravidade ou em qualquer outra lei natural em si mesma. Isso é apenas algo que eu fui induzido pela experiência, né? O problema foi quando ele cristalizou isso. O Hume pegou esse fato e elevou a um nível de dogma, quando ele falou que nós não podemos acreditar na violação dessas leis que nós estamos acostumados a crer. E que sempre que nós ouvirmos falar, ou sempre que nós verificarmos algo que pareça ser uma violação, nós temos que acreditar na hipótese inversa, ou seja, que não houve a violação, que aquele fato pode ser explicado pelas vias convencionais e que quem está dizendo o oposto está errado, né? Mesmo que seja uma pessoa altamente confiável, mesmo que seja uma pessoa totalmente idônea, nós temos que acreditar que essa pessoa foi enganada ou está enganando de má fé. Essa hipótese sempre seria superior à hipótese do milagre, né? Mas eu acredito que já ficou claro pelo argumento de Berkeley que isso é uma furada, né? O Hume não refutou a existência da mente suprema, que Berkeley apresentou com maestria, e por isso ele
não pode ser abonado nesse ponto, né? Novamente, eu refuto o Hume. E tem um outro fato também, que diz respeito à parte quando o Hume fala da criação do universo. Isso é muito interessante. Você já leu o livro do Richard Dawkins, né? Um famoso biólogo inglês, militante ateísta, lançou o livro Deus, um Delírio, e muitos se basearam nele, se inspiraram depois para criar os seus vídeos, os seus livros também defendendo o ateísmo. E o Dawkins, ele dizia assim, ó: nós não podemos crer em uma mente suprema, como os teístas dizem. Por quê? Uma mente depende de um cérebro para existir. A mente é o funcionamento do próprio cérebro. Então, a ideia de uma mente sem início, de uma mente que sempre existiu e que trouxe a existência ao mundo, é algo contraditório em si mesmo, né? Então, esse argumento do Hume é uma nova versão de um argumento que já estava nos livros do David Hume. Apesar do Hume não afirmar o ateísmo, mas ele já preparou tudo para que os próximos pensadores fizessem isso, porque o Hume buscou refutar toda e qualquer tentativa de admitir a existência de um ser superior. Quando ele disse, por exemplo, que quando nós vemos uma casa semi-construída, nós podemos crer de forma justificada e racional que aquela casa foi construída por um ser inteligente e que ela deverá ser construída, ela tenderá a ser terminada. Porque nós estamos acostumados a isso pela experiência. Nós já vimos muitos seres humanos construindo muitas casas e essa é a explicação natural para algo similar. Quando nós vemos uma casa semi-construída, nós devemos dizer que houve um ser humano que também construiu aquela casa, como nós vemos outros construindo outras casas. Mas o mesmo não diz respeito ao universo. Nós nunca vemos, nós nunca constatamos, nós nunca experienciamos um ser todo-poderoso trazendo alguma coisa do nada para a existência. Então nós não poderíamos afirmar isso. Essa hipótese para o Hume é fantasiosa. E quando você vê, por exemplo, William Lane Craig e outros teólogos, né, apologistas, dizendo que aquilo que começa a existir deve ter uma causa e que a sequência de causas não pode ser regressivamente infinita, devendo ter um início. Porque se não houvesse uma primeira causa, não poderia haver a sequência de causas. E essa primeira causa, por definição, não pode ser causada. Ela deve ser supratemporal, né? Ela é o início de todas as causas, portanto, ela mesma não teve início. Ela é o ser com S maiúsculo. Eu estou resumindo muito o argumento, né, do William Lane Craig. E aí ele diz que se essa primeira causa não fosse inteligente, ela não poderia dar início. Por quê? Se ela fosse algo impensante, algo como um objeto bruto e inanimado, essa primeira causa teria em si mesma as razões suficientes para dar início à série de causas, desde toda a eternidade. Sendo assim, não poderíamos explicar por que essa primeira causa não deu início à série 1 milhão de anos antes ou 1 milhão de anos depois. Uma vez que ela tem em si o poder suficiente para causar todas as coisas e trazer o universo à existência, por que ela não começou a fazer isso antes? Né? Por que ela começou a fazer isso há cerca de 13,7 bilhões de anos, como diz a ciência, que é quando ocorreu o Big Bang, né? Por que o universo não tem 20 bilhões ou 40 bilhões de anos? Ora, segundo William Lane Craig, a única coisa que poderia iniciar espontaneamente uma série de eventos é uma mente inteligente, dotada de liberdade de escolha. Assim como eu estou aqui agora e decido me locomover livremente, né, em um determinado ponto do tempo, a mente suprema poderia existir solitariamente e decidir livremente criar o universo por um ato livre, né, por um ato indeterminado. E aí nós encontramos a contraposição dos ateístas quando eles dizem que uma mente é o produto do cérebro.
Como eles sabem disso? Pela via empírica, porque eles estão acostumados a pensar assim através das pesquisas da neurociência, né? A neurociência não investiga a mente como algo à parte, como algo estanque, mas como se fosse a sinfonia. A sinfonia não existe em si mesma. Por mais que ela seja algo que nos toca sentimentalmente, por mais que ela seja algo que não pode ser visto em si, né, que não pode ser experienciada como tal, a sinfonia só existe como produto da atividade do que? Dos músicos, das pessoas que manuseiam os instrumentos. E a nossa mente também seria fruto do que? Das sinapses, da interação entre os neurônios, né? As interações neuroquímicas dentro dos nossos milhões de neurônios, na nossa rede no cérebro. E assim também você não poderia imaginar uma mente, assim como você não pode imaginar a sinfonia desatrelada dos instrumentos, você não poderia imaginar a mente sem um substrato material, né, que é o cérebro. Para os materialistas, eles dizem que o cérebro é algo em si mesmo, independentemente de qualquer mente, e que a nossa mente depende do nosso cérebro. E eu acho que eu não preciso explicar muito que o Berkeley já havia desmontado essa ideia, né? Essa ideia lá no século XVIII, quando ele escreveu os livros dele, ele já demonstrou que o cérebro é um conjunto de percepções e que as percepções, sendo elementos subjetivos, são ideias que dependem de uma mente. Portanto, o nosso cérebro depende de uma mente para existir. Ele não existe em si mesmo. Enfim, gente, eu acredito que eu me estendi muito, mas foi necessário porque o Hume realmente é um filósofo complexo que exige muito raciocínio e muita argumentação para a gente poder desmenti-lo, né? Ele buscou ser muito meticuloso nos seus livros, mas infelizmente ele foi autocontraditório, porque ele partiu de uma base insegura que é a confiança não é que ele partiu da confiança nas sensações, mas ele partiu das sensações em si, né? O fato de que nós temos sensações, achando que o nosso conhecimento provém disso. E ele mesmo observou que isso é uma areia movediça. E aí ele falou, nossa, mas eu não tenho como confiar nas sensações, mas é só isso que eu tenho, então eu vou acreditar nelas, eu vou fazer de conta que elas são confiáveis e vou criar um sistema para explicar o fato de que essas percepções me levam a ter as ideias que eu tenho. E aí com isso ele buscou refutar os argumentos acerca de uma mente suprema, acerca da metafísica, né, que seria a estrutura por trás da experiência sensorial. Mas enfim, gente, eu acho que é o suficiente por hoje. Muito obrigado.